Olá, meus amados e queridos irmãos, a paz e a graça do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o irmão Elias. Estamos aqui para falar do nono mandamento da Bíblia que diz: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Se você é novo no canal, se inscreva, ative o sininho, dê o like e compartilhe essa mensagem para que outras pessoas também aprendam um pouco da palavra de Deus. Aleluia. Vamos lá. Vamos falar um pouco sobre esse mandamento, sobre algumas situações que aconteceu antes dos mandamentos ser imposto ao povo de Israel. E vamos falar alguns exemplos também após o mandamento estar em eminência. O nono mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. O que é um falso testemunho? É uma inverdade? É uma mentira? É uma calúnia? Vamos ver que, primeiro, vamos tomar por exemplo Caim. Caim matou Abel, seu irmão, e quando o Senhor perguntou: Caim, cadê o seu irmão Abel? E ele respondeu para o Senhor: porventura sou eu o guardador do meu irmão? Então ele deu um falso testemunho para o Senhor porque ele sabia aonde o corpo do irmão dele estava, porque foi ele que matou. Esse é o primeiro exemplo. Segundo, Abraão, quando estava lá na terra distante com a sua esposa Sarai, ela mentiu para o rei Abimeleque. Ele mentiu, dizendo que era sua irmã, porque Sarai era formosa, ficou com medo de os homens matar ele e tomar ela por mulher. E Abraão mentiu para o rei. Isso se repetiu também com seu filho Isaque. Isaque também mentiu para Abimeleque quando disse que Rebeca era sua irmã, e Rebeca sendo a sua esposa. Também deu um falso testemunho. É certo que a situação de Abraão e de Isaque não foi contra o seu próximo, mas foi uma forma de prevenção, mas foi um falso também testemunho. Vamos ver também que Jacó também, ele praticou esse ato, ele passou pelo seu irmão Esaú, dando um falso testemunho que era o seu irmão. Passa também o tempo de Jacó e vem o tempo de seus filhos, ao qual os 10 filhos dele vão dar um falso testemunho, dizendo que uma besta fera do campo matou a José e comeu, e ele levou uma veste suja de sangue para mentir diante do seu pai. Esses 4 atos, eu estou falando aqui antes do mandamento ser colocado diante do povo de Israel para obedecer o Senhor. Essas coisas não agradaram ao Senhor, até porque o Senhor é justo e Ele é santo. Então o Senhor colocou o mandamento para que o povo parasse com essa prática de defamar, de caluniar, de mentir, de dar falsa testemunha, colocando a vida do próximo em risco. Vamos ver agora que o mandamento já foi imposto: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Beleza. Moisés está levando o povo para a terra prometida, e Deus usava Miriam na profecia, Arão no sonho, e Moisés, Deus falava face a face. Por isso, Miriam começou a falar mal de Moisés para Arão, e Deus falou para Moisés: seus irmãos estão falando mal de você, chama eles aqui na tenda. E fizeram uma reunião ali, e o Senhor revelou tudo o que estava acontecendo no oculto. Miriam falando mal de Moisés e Arão concordando. Miriam ficou leprosa, e Arão correu e pediu para Moisés orar para que Miriam não morresse. Moisés orou, e depois de 1 semana, 7 dias, o Senhor restaurou a sua saúde. Por quê? Porque estava falando mal do seu irmão. Quando chega mais adiante do ministério, vai se levantar um povo contra Arão, porque Arão ficou como o sumo sacerdote e os seus filhos sacerdote. Arão ficou como o cabeça da tribo, e por isso se levantou inveja e ciúme
e o povo começou a perseguir Arão, dizendo que aquilo ali não estava acreditando que era eleito de Deus, estava achando que era coisa de família, que Moisés colocou ele no ministério, e o povo está se levantando contra Arão. Em falso testemunho, o Senhor chamou todos os que tinha chamada ministerial e mandou que levasse cada um a sua vara e colocasse lá no monte. E a vara que florescesse, esse seria o eleito do Senhor. Sendo assim, no outro dia, a vara de Arão floresceu. Isso foi porque foi formado essa situação por causa dos falsos testemunhos. Deus trouxe à tona e resolveu a situação. Quando chega mais lá adiante, vai se levantar muita gente agora contra Moisés. Vai murmurar, vai caluniar, vai defamar Moisés, a ponto de o Senhor abrir a terra e engolir 250 famílias por causa de falsos testemunhos, de estar se levantando contra o servo do Senhor. Nós vimos que quanto e grande problema vem sobre a vida daquele que é vítima de calúnia, de defamação e de falsas testemunhas. Vamos ver mais alguns casos na Bíblia. Isso aqui já é com um mandamento em eminência. O mandamento foi posto para ser obedecido. E quando é transgredido, também é punido quem faz isso. Vamos ver uma situação também. No caso do rei Acabe, ele queria a vinha de Nabote. Queria e ofereceu outra vinha e ofereceu até dinheiro, mas porque a vinha de Nabote é herança dos seus pais. Ele não desfez, o rei ficou triste, com semblante caído, não comeu naquela noite, e a sua esposa perversa, uma mulher que servia a Deus estranho, perguntou o que foi que estava assim, tão triste, por que estava triste, e ele contando, ela malignamente colocou duas testemunhas mentirosas, testemunha de Belial, contra o servo do Senhor Nabote, e ele perdeu a sua vida por causa da calúnia, por causa das falsas testemunhas que Jezabel colocou diante do sinédrio, diante do povo, diante dos anciãos, para fazer um julgamento sobre a vida de Nabote. Sendo assim, Deus também não permitiu e puniu eles com a morte lá na frente, Acabe e Jezabel. Vemos um outro caso de Geazim, o servo de Eliseu, quando Naamã é curado. Geazim, ele está ali presente, Eliseu recusa o presente, o ouro e a prata. Geazim corre atrás de Naamã, pede as vestes do profeta e pede as pratas. Quando ele chega em casa, Eliseu pergunta para ele: por onde você andou, Eliseu, ou Geazim? E ele disse: o teu servo não andou nem para um lado nem para o outro, meu senhor, mentindo para o profeta Eliseu. E Eliseu disse: porventura não foi meu coração contigo? Eis aí a lepra que estava na mão, agora está sobre você para sempre. Foi punido por causa da falsa testemunha. Falso testemunho não falou a verdade. Geazim não falou a verdade. E Deus revelou para Eliseu que ele estava em pecado. Mais um caso. Vamos ver um caso de duas mulheres que estão com as crianças ali, recém-nascidas, e uma mãe é experiente. E ela deu um conselho para a outra: olha, não durma de buço, porque você vai acabar sufocando essa criança e ela vai morrer. E ambos estavam na mesma casa, podemos dizer assim, no mesmo lugar. Porque as duas dormiram naquela noite, naquele lugar, e a mãe mais inexperiente não ouviu o conselho da outra mãe mais experiente e não tomou cuidado. Dormiu de uma forma errada, matou o seu filho sufocado e de madrugada trocou o seu filho com o da outra mãe experiente. Quando um outro dia elas acordaram, elas foram resolver esse problema diante do rei Salomão.
que julgou essa causa justamente. Então aquela mãe inexperiente, ela não tomou conselho da mãe mais experiente, e ela ainda colocou um falso testemunho diante do rei. E Deus, dando sabedoria ao rei Salomão, ele julgou aquela causa justamente. Mais um caso de pessoas que se levantam com falso testemunho. Se nós observarmos o tempo do nosso Senhor Jesus, quando ele veio fazer a obra do Senhor, ele libertou muitos homens, ele curou paralíticos. E quando ele fazia aquelas obras, os mestres da lei, o povo dizia que ele estava fazendo aquilo pelos príncipes dos demônios, por Beelzebul. Então Jesus também sofreu falso testemunho, e não foi uma vez só. E se o Senhor Jesus sofreu, nós também sofremos isso no nosso dia. E a gente sabe como é duro ser injustiçado, como é duro ser caluniado. Não é verdade? Vamos ver também mais um caso em Atos capítulo 6. A mensagem do primeiro mártir, Estevão, da igreja primitiva, é o primeiro a morrer pelo amor ao evangelho. Estevão estava pregando ali, no meio de sábios e entendidos, mas eles não puderam resistir a Estevão por causa da sabedoria que ele tinha e do Espírito Santo que estava sobre ele. E ele, se enfurecendo e não tendo o que fazer, subornaram, ou seja, pagou alguns homens para testemunhar uma falsa testemunha contra Estevão, dizendo que Estevão blasfemou contra a lei de Moisés e contra Deus. E assim apedrejaram o primeiro mártir. Então, a questão de não dirás falso testemunho é muito séria. Tem pessoas que não levam isso a sério, mas eu mostrei muitos casos aqui, muitos exemplos de pessoas que foram totalmente prejudicadas por ser alvo, por ser a vítima de uma falsa testemunha. Isso no código da nossa lei é uma pena, uma falsa testemunha, a pessoa pode ser penalizada de 2 a 4 anos de prisão e pagando multa. A gente sabe o quanto isso é duro, irmão, se levantar em uma falsa testemunha. Então o mandamento diz: não dirás falso testemunho contra o seu próximo. Nós não devemos fazer isso com o nosso próximo, colocar até a vida das pessoas em risco. E a gente vê muito isso no dia de hoje, porque pessoas fazem isso para barganhar, para tomar a posição, o emprego, o lugar, a postura, tirar os privilégios daqueles que é digno dos privilégios e da oportunidade. Mas a calúnia, a defamação, o falso testemunho tem feito um grande estrago no meio da humanidade. E esse mandamento que o Senhor colocou serve para nós nos dias atuais. Nós vemos como isso acontece de uma forma muito grande. Como o nosso Senhor lhe revelou isso também no livro de Mateus, capítulo 24. Trai-se-vos-ão uns aos outros e entregar-se-vos-ão. Então aquilo que acontecia no tempo de Moisés, o Senhor Jesus, quando veio e pregou há 2018 anos atrás, o Senhor falou essas mesmas palavras. Que as pessoas sempre vêm contra nós, caluniando, defamando, defragando contra nós. Mas nós, pela consciência e conhecimento da palavra de Deus, nós preferimos se manter equilibrado, consciente, na verdade, na sinceridade, na lealdade e na fidelidade com Deus. Sendo assim, nós não vamos ferir nosso irmão, não vamos estar caluniando. Tem pessoas que armam cilada, irmão. O que tem de pessoas aí que é responsável por muitos crimes, muitas coisas horríveis, por compartilhar, por armar os laços. Tanto aquele que faz o ato como aquele que participa em alguma forma também é contribuinte naquilo e vai receber sentença também daquilo. Se não receber sentença pelo homem ou pela justiça da terra, vai receber por Deus, porque Deus é justo e os olhos dele estão contemplando todos os moradores da terra. Para finalizar, eu falei de exemplos aqui antes da lei estar estabelecida. Falei alguns exemplos também depois de a lei estar estabelecida. E agora eu vou fechar falando no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 15, diz que não entrarão no reino de Deus os cães. Os cães são as pessoas enganadoras, perversas, que andam com engano,
com calúnia, com defamação, com falsos testemunhos. Esses são chamados de cães. E no mesmo versículo diz: não vão entrar no reino do céu nem os cães e nem todos os que praticam a mentira. É mais severo ainda, não é, irmão? A gente fala do mandamento que não é para ele dizer, ser testemunho contra o nosso irmão, e pessoas ainda continuam a fazer. No Novo Testamento, mataram o Estevão falando mal do homem de Deus. Conseguiu fazer coisas erradas no Antigo, no Novo, mas no finzinho, no Apocalipse, está dizendo: lá no céu não vai entrar nem os cães e nem os mentirosos, os que praticam a mentira. Graças a Deus que essa palavra traz temor ao nosso coração, traz colírio aos nossos olhos e a gente passa a entender que nós devemos viver em uma vida íntegra e reta, obedecendo a palavra do Senhor, sendo leal, sendo verdadeiro uns para com os outros, que isso é agradável ao Senhor e nós estaremos longe do caminho da condenação. Então esse é o 9º mandamento. Estaremos em breve fazendo o 10º mandamento, encerrando essa playlist. Vamos fazer uma playlist sobre a oração. Vamos fazer outra playlist sobre jejum. E aí a gente vai dando continuidade ao decorrer do tempo. Se você é novo no canal, se inscreva, dê o like, ative o sino. Aqui é a irmã Elias, eu volto a repetir o nome para ficar bem nítido. E estamos aqui, vamos continuar a explicar um pouco da palavra de Deus para nossas vidas. Estamos também no Face, estamos no Instagram. No Instagram não uso tanto, mas eu vou começar a postar algumas coisas no Instagram. Mas em todas as áreas nós estamos anunciando o Evangelho de Deus, falando do amor de Deus por amor a Cristo. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Tchau, tchau e tchau.